Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre sombras. O que são as sombras, a importância dela na nossa vida e como que a gente lida com o nosso aspecto sombrio. Então, se você é novo aqui no canal, eu te convido que você possa curtir, comentar, compartilhar essas ações nos ajuda muito para que a gente possa crescer e tocar muitas vidas com esse conteúdo. Então conto com você. Vamos entender o que são as sombras. As sombras são todos os aspectos que nós acreditamos que são erros. As sombras são aqueles aspectos que nós rejeitamos. São aquelas partes nossas que a gente acredita que é errado. Então, por exemplo, egoísmo, ganância, né? Ou partes nossas que nós não aceitamos em nós mesmos, né? Então, tudo isso que nós rejeitamos dentro de nós, a gente acredita que é um aspecto negativo, então esses aspectos se tornam sombras. Então, as sombras são esses aspectos que muitas vezes nós não queremos mostrar para o mundo. Quando nós não queremos mostrar algo para o mundo, o que nós fazemos? Nós colocamos uma máscara. Uma máscara da boazinha, uma máscara da forte, uma máscara de neutralidade, que eu não tô nem aí para nada. Então, nós colocamos essa máscara. Só que por trás dessa máscara, muitas vezes nós estamos escondendo alguma coisa sobre nós. Que a gente vai aqui sendo esses personagens, né? Esses personagens no trabalho, um personagem no meio de amigos. Então, vários personagens, várias máscaras, para que a gente possa, de alguma forma, trazer uma autoproteção. As sombras, na maioria das vezes, a grande busca nossa é ser amado, valorizado e ser visto. Só que toda vez que nós negamos um aspecto nosso, né, a gente nega, a gente se afasta, o que acontece? Cria uma dualidade. O que é dualidade? Eu faço uma separação. Isso é bom, se eu ser assim, as pessoas vão me amar, vão gostar, vou ser aceito. E esse aspecto aqui eu preciso esconder de todo mundo. Então, no fundo, nós temos medo de ser nós mesmos, né? Acontece que tudo aquilo que você resiste sobre você mesmo, isso persiste. Ou seja, aquilo que você não assume em você mesmo, toma conta de você. Então, no aspecto luz e sombra, muitas vezes a gente, eu só quero ser o bonzinho, eu só quero não quero sentir inveja, eu não quero nada disso. E aí, quando eu sinto, eu faço o quê? Eu tento me punir. E eu fico num grande conflito. Então, as terapias das sombras, elas vão dizer o quê? Você prefere ser inteiro ou ser bom? O que significa ser inteiro? Eu consegui observar que eu sou um ser humano imperfeito. E esse ser humano imperfeito, eu tenho emoções e virtudes que vão se alternando. Acontece que quando eu não olho tudo aquilo que complementa o meu eu, vai acontecer o quê? Chega uma hora que a gente acaba explodindo, né? Sentindo essas energias muito maior. Então, por exemplo, quando eu sou eu não quero ser uma pessoa egoísta, né? Eu acho que ser egoísta é ruim, que ser egoísta eu não posso, né? Então eu tento fazer o quê? Eu só vou ser bonzinho, eu abro todas as minhas possibilidades para poder ajudar as outras pessoas. Acontece que quando eu sou uma pessoa muito prestativa, muito boa, né? Eu tiro tudo de mim para dar para o outro. Nesse aspecto, muitas vezes, ele não tá na luz. Esse aspecto tá na sombra. Por quê? Às vezes, eu preciso, sim, resgatar um egoísmo nesse auto-amor. E egoísmo significa, quando eu tô no egoísmo na luz, eu me auto-respeito. Quando eu tô com o egoísmo na luz, eu também aprendo a dizer não daquilo que não faz bem pra mim, né?
Agora, quando o egoísmo está no lado sombra, eu viro um avarento, né? Eu só penso em mim, na totalidade. Então, a sombra e a luz, elas são muito importantes para que elas possam estar integradas. Então, um exercício bom para que você possa fazer é fazer uma lista de tudo aquilo que você não gosta em você. Tudo. E a partir disso, você observar, por exemplo, o que tem de bom em cada virtude dessa, estando no equilíbrio e na luz, né? Como que eu trago isso de uma forma equilibrada? De uma outra forma também é tudo aquilo que eu vejo no outro, que eu não gosto no outro, ou que eu gosto no outro, são apenas reflexo sobre mim mesma. Ou seja, tudo que você vê no outro, você está vendo em você primeiro. Então, muitas vezes a gente projeta no outro as nossas deficiências emocionais, né? Então, aquilo que a gente, por exemplo, você não gosta que alguém seja muito parecida. Talvez você tenha dificuldade de enxergar e de valorizar isso em você. Valorizar os seus dons, seus talentos, valorizar as suas capacidades, né? Então, quando nós temos medo de alguma coisa que está tão enraizado dentro de nós, o que nós fazemos com os nossos medos? Nós negamos ou escondemos. Então, quando a gente observa isso, qual que é o caminho? É eu poder acessar essas sombras e perceber que elas são nossas amigas, né? As nossas sombras, elas são necessárias para que a gente possa entrar no equilíbrio entre luz e sombra. Não é possível a gente viver ser só luz, né? Enquanto nós estamos aqui na Terra. A luz e sombra, elas fazem parte da nossa constituição humana. Só que qual que é o nosso trabalho? Eu observar essas sombras e trazer esses aspectos para esse lado da luz. Então, o mundo acaba sendo a todo instante o nosso espelho, né? Quando a gente não consegue aceitar, não perdoar a gente mesmo, o que acontece? A gente faz as mesmas coisas com o outro. Então, eu sou crítica comigo, eu vou ser crítica com o outro. Eu vou ser uma pessoa que eu não consigo reconhecer o meu valor, eu não vou conseguir reconhecer o valor no outro. Então, as sombras, elas surgem a partir desse lugar quando eu não reconheço elas. Quando eu trago as minhas sombras, as partes mais sombrias dentro de mim, e aí eu tenho consciência, eu consigo transformar. Eu consigo efetivamente fazer uma integração entre a minha luz e sombra. E aí tem umas perguntinhas que eu vou trazer para você que consiga refletir. E eu tô usando como referência a Debbie Ford, que ela é uma especialista nas terapias da sombra, que é bem interessante da gente poder trazer essa reflexão. Então, a primeira reflexão que eu gostaria que você pudesse trazer, e eu vou te fazer algumas perguntas para que você possa anotar e observar, ficar com esse processo em você para que você analise, né? Então, a primeira pergunta é: do que eu tenho mais medo? Faz uma reflexão e anote. Do que eu tenho mais medo? Depois, o que mais temo que alguém descubra sobre mim? Do que eu morro de medo que as pessoas saibam sobre mim? Do que é? Aqui é bem importante que, por exemplo, eu morria de medo que as pessoas soubessem que eu era insegura. Porque eu mostrava para o mundo uma Érica muito forte. Mas eu tinha dentro de mim muito medo de várias coisas. Só que eu não queria assumir. E toda vez que eu não assumia isso ficava mais forte dentro de mim. No momento que eu comecei a assumir essa vulnerabilidade de, peraí, eu realmente tenho medo. Isso se abre, eu entro para um outro lugar. E aí eu trago esse aspecto que eu tento fugir. Lembrem-se sempre, aquilo que você resiste, persiste. Quando eu olhei e falei, não, eu tenho insegurança, tenho várias... E eu abro essa vulnerabilidade, eu trago isso, eu começo a integrar esse aspecto para minha luz.
Então, o que você mais teme que alguém descubra sobre você? E quais aspectos da sua vida precisam ser mudados? Essas perguntas vai te ajudar muito a descobrir quais são as suas sombras, né? Vai observar muito esse lugar do quais são as suas sombras e a partir disso, o que eu posso ir fazendo? Eu vou trazendo essa observação e olhando os aspectos dessas sombras, dos meus medos, do que eu não quero que as pessoas descubram sobre mim mesmo, e eu faço um acolhimento sobre isso. Eu acolho esses aspectos para que eu possa o quê? Trazer essa consciência. E a cada dia observando e falar, peraí, eu posso. Esse meu medo de que as pessoas não achem que eu não sou uma pessoa segura. Por quê? Qual que é o problema? É humano isso. Tá tudo bem. Nossa, eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho um egoísmo. Mas em que aspecto esse egoísmo é bom? Que aspecto nesse egoísmo me ajuda? Então, a partir disso, vai observando essas perguntas e vai aos poucos olhando que essas sombras, elas, a partir do momento que eu enxergo elas, eu posso trazer esses aspectos para uma camada dessa luz. E aí eu integro a minha luz e minha sombra. Então, desejo que você possa fazer esse exercício, te traga insights e que a gente possa ir construindo esse lugar de integração de luz e sombra para que a gente possa ser um ser integral. Gratidão e te encontro no próximo vídeo.